Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus convocou os 12. Deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus, e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí. E daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sair daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, do versículo 1 até o 6. É o Evangelho da liturgia de hoje, da missa de hoje. Nós estamos fazendo um caminho com Jesus. Agora, Jesus, ele convocou os 12. Os 12 são os 12 apóstolos, que lembram as 12 tribos de Israel. As tribos de Israel, dentro do mundo, simboliza também o povo escolhido por Deus. E Jesus agora, ele chama os 12, nós vimos, ele envia os apóstolos pela primeira vez. Nós precisamos sempre notar isso. Existe o primeiro envio que Jesus faz aos apóstolos e o segundo envio. Um antes da ressurreição, ou melhor, antes da sua morte e ressurreição, e o outro que é depois da sua morte e, em consequência, a sua ressurreição. Esse primeiro envio que Jesus está fazendo aqui é para as ovelhas de Israel, é para o povo de Israel. Porque se desde o início o povo de Israel, porque foi ali que Deus começou a se manifestar, lá com Abraão, aí nós temos depois Moisés, em seguida nós temos também os juízes, os profetas, até chegar a vinda dele, né? Quando Jesus ele vem. Então, primeiramente vai para este povo, levando a boa nova, falando para eles sobre o reino de Deus, o reino dos céus, curando os que estavam doentes. Aí nós vemos, né, tantas curas que Jesus fez, e agora são os apóstolos que são chamados a levar essa cura. E aí depois, quando Jesus ressuscita, os apóstolos agora, eles vão para todos os povos, todas as nações. Já não é mais só para o povo de Israel, mas é para todos nós. Por isso que o Evangelho chegou aqui, com os jesuítas, os franciscanos, que foram os nossos primeiros evangelizadores. E aí Jesus coloca a marca. Eles precisam ir, não como os ricos, tendo segurança. Eles precisam ir sem segurança. Precisam ter apenas o necessário. Não se pode levar muita, desculpa, bugiganga, não. Tem que ser o necessário para levar a boa nova. Mas, quando eu leio esse evangelho, o que sempre sobrepõe a mim, o que me chama a atenção, é quando Jesus diz assim:
Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, olha bem, todos aqueles que não vos acolherem, ao sair daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. É interessante que Deus ele não força. Existe uma religião aí que eles obrigam as pessoas a fazerem parte dela. E se as pessoas quiserem sair, eles matam. No Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, não. A palavra de Deus, ela deve ser anunciada. E cada um vai acolher ou não. Não é uma coisa obrigada. Há uma obrigação de pregar o Evangelho, mas não há uma obrigação da pessoa ter que acolher ou não. Por isso que Jesus está dizendo, todos aqueles que não vos acolherem, ao sair daquela cidade, sacudir a poeira dos vossos pés. Ah, não quer? Então tá bom. Não quer ser salvo? Tá ok. Continuamos sendo amigos. Não quer ser salvo? Ok. Vamos em frente. O que nós podemos fazer, então, por essas pessoas, no caso, é rezar. Mas não se pode forçar. Por exemplo, a mulher não pode forçar o esposo dela a ir na missa se ele não quer. O esposo não pode forçar a sua esposa se ela não quer ir. A criança, como ela ainda não sabe discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, os pais obrigam a criança. Né? Lá no Antigo Testamento, no capítulo 6 do livro do Deuteronômio, Deus fala que os pais devem inculcar na mente e no coração do filho a sua palavra, os seus ensinamentos, colocar na mente e no coração dos seus filhos ele, o Deus, o único Deus que nos salva. Mas quando chega a fase adulta, não se pode forçar. Pode se convidar, mas se não quer, aí, claro, eu não estou falando isso de forma fria. Mas se seu marido quer ir para o inferno, o que é que você pode fazer? Se sua esposa quer ir para o inferno, o que é que você pode fazer? Agora, quem não pode é você deixar de ir porque ele não vai. Ou você deixar de ir porque ela não vai. Tem gente que é assim. E ainda tem aqueles que, infelizmente, por uns ensinamentos errados que tem por aí, que dizem assim, você tem que fazer com que seu esposo se converta. Se ele não se converter, a culpa é sua. Não, minha filha, não é culpa, não é sua, não. Meu filho, a culpa não é sua, a culpa é dele que não quis. Por isso que Jesus está dizendo, sacudi a poeira dos vossos pés. Está entendendo como é que é a coisa? É preciso, sim, estar ali insistindo. Enquanto a pessoa, aquele parente seu, ele até você está chamando, mas ele não está brigando com você. Mas ele não vai, mas ali chamando, continue. Meu bem, vamos à missa. Meu bem, vamos rezar. Mas se ele chega no ponto que ele diz assim, pare de ficar me chamando para rezar. Minha filha, meu filho, reza você. Quem precisa de Deus é você. Se ele não quer Deus, o que é que se pode fazer? Agora, uma coisa eu vou dizer. Depois não diga, ninguém me avisou. Diante do trono de Deus, o que é que essas pessoas vão dizer? Estão pensando que vão se salvar assim? Não vão se salvar. Quem não quer saber de Deus aqui é porque não quer saber de Deus lá na eternidade. Quem não tem tempo para Deus aqui, não vai ter tempo para Deus na eternidade, não. Se quiser ir para o inferno, vá tranquilo. Mas há um convite para você ir para o céu. Mas se você não quer, o que é que você pode fazer? As pessoas não têm tempo para Deus.
mas têm tempo para o mundo. Mas se eu disser assim, elas têm tempo para o diabo, elas se sentem ofendidas. Porque eu não tenho tempo para o diabo. Não tem tempo para o diabo? Na bebedeira? Na sexualidade depravada? Matando? Roubando? Isso é tempo para o diabo. É tempo para fazer uma estadia eterna no inferno um dia. Mas com Deus. O tempo para Deus é totalmente o contrário de tudo isso. É quando se reza, é quando se dedica, é quando vai à missa, é quando se prepara para uma boa confissão, é quando se confessa. Mas ninguém é forçado. O que você tem feito da tua vida? Quando te chamam para rezar, você faz um bico grande? Quando te chamam à missa, você fica com raiva porque você não quer ir? Então, uma boa caminhada para o inferno para você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.